Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu escolhi o tema, né, células eucariontes e células procariontes para fazer esse vídeo, focalizando principalmente nas suas diferenças, né, e no que define cada tipo de célula. Então vamos começar pela célula eucarionte. A célula eucarionte, gente, é aquela, né, que nós, animais, né, e os vegetais apresentam. E a principal diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte é a presença de núcleo, tá? Por muito tempo, gente, se usou a palavra carioteca. No entanto, essa palavra ela designa um pouco de simplicidade, né? E hoje em dia sabemos que o núcleo, né, o envoltório nuclear é algo extremamente complexo, então o termo carioteca já não é mais tão utilizado assim. Então, isso significa o quê? Que as células eucariontes, elas apresentam um núcleo. E esse núcleo, ele envolve o quê? O nosso material genético. E isso, gente, permite uma série de vantagens, né? Uma delas é a proteção do nosso genoma, né? O conjunto de DNA do nosso organismo é chamado de genoma. Então, você acaba tendo essa proteção do material genético, você acaba tendo a separação de alguns processos, né? Porque, por exemplo, o processo de replicação e o processo de transcrição acontecem no núcleo. E esses processos, né, então, são separados do processo de tradução. O processo de tradução, que é a produção de proteínas, acontece no citoplasma, né? Então, acontece fora do núcleo. Além disso, você acaba criando, portanto, um tipo de um microambiente, né? Você tem ali compostos específicos, você tem enzimas específicas que vão atuar ali naquela região. Então, você tem uma série de vantagens que acabam sendo possibilitadas pela presença do núcleo. E uma das hipóteses do surgimento desse núcleo, gente, foi através de uma invaginação que a célula procarionte sofreu. Essa célula procarionte, então, sofreu uma invaginação e aí você acabou tendo, portanto, essa compartimentalização, né, do material genético. Ele acabou ficando separado do restante do citoplasma, enfim, né? Ficou realmente numa área específica, exclusiva, vamos dizer assim. Então, aí essa é a grande diferença, tá? Então, as células eucariontes, elas apresentam um núcleo que envolva o material genético, enquanto, né, as células procariontes não apresentam esse tipo de núcleo, não apresentam esse tipo de compartimento, e você acaba tendo, portanto, o material genético disperso ali no citoplasma, tá? E então, gente, outras diferenças que existem entre esses dois tipos de células é a presença de organelas. As células procariontes, elas não possuem organelas. As pessoas se confundem muito, né, com relação aos ribossomos, mas os ribossomos, gente, eles não são organelas, tá? Primeiro que os ribossomos, eles não são envolvidos por uma membrana, né? Diferente de todas as organelas e inclusive da nossa própria célula, a gente tem uma membrana plasmática, né, que é a bicamada de fosfolipídios, que acaba envolvendo essa organela ou essa célula. E, diferentemente, então, os ribossomos não apresentam esse tipo de membrana, principalmente porque, gente, os ribossomos funcionais, eles só são adquiridos, né, eles só são formados através de um processo chamado pós-transcrição do RNA ribossomal. Então, esse RNA ribossomal, que é um dos tipos de RNAs produzidos pelo processo de transcrição, sofre um processo de pós-transcrição, que vai dar origem, né, a duas subunidades que quando se acoplarem, né, que quando se juntarem, vão dar origem ao ribossomo funcional, que a gente sempre vê nas células e tudo mais. Então, quando a gente vê o ribossomo ali em um desenho de célula, aquela célula necessariamente tem que estar em um processo de tradução, tá? Fora do processo de tradução, os ribossomos não existem, eles não estão ali presentes. Então, essa é uma outra diferença, tá? Entre as células. Ah, gente, eu esqueci de falar. Indivíduos procariontes são principalmente as bactérias, tá? As bactérias são os principais representantes do grupo de células procariontes e essas são praticamente as principais diferenças entre os dois tipos de células, né? Em células eucariontes, portanto, a gente tem
um núcleo, a gente tem presença de organelas, e é diferente, por exemplo, das células procariontes, que você não tem presença de organelas e você não tem um núcleo, né, separando e dividindo, né, colocando aquele material genético em um local mais específico. Bom, e o que tem então de comum, né, entre as células eucariontes e entre as células procariontes? O que existe em comum, gente, é a presença de ribossomos, a presença de citoplasma, que é aquele material, que é como se fosse um material líquido, tá? Que fica colocado ali na célula, tá? E além disso, a gente também tem a presença de membrana plasmática. Todos os tipos de células eucariontes, como as células procariontes, apresentam uma membrana plasmática. Mas agora, gente, uma coisa importantíssima entre células eucariontes. Como eu falei, os principais representantes de células eucariontes são as células vegetais e as células animais. No entanto, existem algumas diferenças entre essas células, tá? As células vegetais, gente, elas apresentam algumas organelas em específico, que são essas que separam, né, as células vegetais das células animais. As células vegetais, gente, elas apresentam parede celular, que é a parede celular de celulose, né? Nossas células animais não apresentam nenhum tipo de parede celular. Os seres procariontes, né, a maioria das bactérias apresentam um tipo de parede celular formada de peptidoglicanos. As células vegetais, então, além da parede celular, elas apresentam uma estrutura chamada de vacúolo. Essa estrutura ela é responsável pelo controle osmótico da célula, tá? É uma organela importantíssima e que a gente não apresenta esse tipo de organela, e nem as células procariontes. Outra organela importantíssima para as células vegetais são os cloroplastos, tá? Os cloroplastos, eles apresentam as clorofilas, né? Então, eles têm como função realmente a realização da fotossíntese. Nem os seres procariontes, nem nós, células animais, né, apresentamos esse tipo de organela, nós não realizamos fotossíntese. Então, gente, é basicamente isso, essas são as principais diferenças, tá? Então, as células eucariontes apresentam um núcleo, né? Você tem aquele material genético envolvido e protegido por um núcleo ou por um envoltório nuclear, diferente da célula procarionte, que além de estar ausente de organelas, ela não apresenta este tipo de núcleo, separando o material genético do restante da célula e do restante das organelas. Tudo bem? Ficou bem curtinha essa videoaula, mas é que é um assunto que ele é bastante básico e eu acredito que as pessoas têm que ter muito isso em mente, né? Existem alguns processos específicos de cada célula, então é bastante importante você saber sempre o básico do que é composto. Tem alguns vestibulares que pegam, né, nessas diferenças, nessas particularidades de cada tipo de célula que podem às vezes confundir e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ficado claro, né? Embora ele tenha sido bem curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.